Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos referentes às ações de controle concentrado, em espécie. Estamos trabalhando o controle de constitucionalidade, lembrando mais uma vez que você presta concursos, provas de nível médio, é muito provável que isso não vá aparecer no seu edital. Agradeça, para quem tem dificuldade. Agora, se você quiser transcender, se você quiser continuar estudando, melhorar a sua profissão, curso de nível superior não jurídico, nível superior jurídico, exame da OAB, vai cair certamente controle de constitucionalidade, ok? Na nossa aula passada, estávamos trabalhando a respeito da ação direta de inconstitucionalidade, isto é, decorre-se de um fazer algo que é declarado inconstitucional, que deve ser declarado inconstitucional, a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, nós temos um primo distante, não tão distante assim, da ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos na lousa, pessoal? Vamos lá na lousa, que eu quero falar algumas coisas a respeito da ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a nossa segunda ação de controle concentrado que nós estudamos aqui. Veja só, eu falei para vocês no que diz respeito às formas de inconstitucionalidade, em que as inconstitucionalidades podem ocorrer tanto por uma ação quanto por uma omissão. Isto é, tanto no caso em que você faz algo e não devia ter feito isso, você vai estar incorrendo numa inconstitucionalidade, e no caso que você não fez algo e deveria ter feito algo, você vai estar incorrendo numa inconstitucionalidade. Quando você não fez algo, quando você não promoveu uma regulamentação, você está dando causa a uma omissão inconstitucional, passível, portanto, de impugnação pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Rafael, existem omissões inconstitucionais? Sim, existem omissões inconstitucionais. Uma informação que eu quero que você tenha na sua lousa, no seu caderno, Nós temos leis regulamentadoras. Nós temos leis regulamentadoras também para as ações de controle concentrado. Quando nós estudamos a ação direta de inconstitucionalidade por ação, eu gostaria que vocês anotassem e dessem uma boa lida aí. Não é uma leitura tão prazerosa, que é uma lei bastante procedimental, mas ainda assim é importante que você tenha essa leitura, faça parte do seu conjunto de diplomas normativos que você vai estudar para o concurso público. Na ação direta de inconstitucionalidade por ação, nós temos a Lei 9868/99. A Lei 9868/99 é a lei regulamentadora da ação direta de inconstitucionalidade, também da ação declaratória de constitucionalidade que nós vamos estudar oportunamente. Rafael, por que você deixou para falar da Lei 9868/99 agora? Simples, pessoal, porque a ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi regulamentada pela Lei 12.063/2009. Lei número 12.063/2009. Rafael, o que essa lei fez? Ela acrescentou uma série de dispositivos à Lei 9868/99 para consagrar, para procedimentalizar também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sugiro que você dê uma lida lá. É uma lei que ela colocou vários artigos com letrinhas, Tem gente que fala assim para mim, Rafael, eu detesto ler artigo com letrinha. Você tem o artigo 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, que procedimentalizam a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Rafael, para que serve a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Serve para suprir uma omissão inconstitucional, a regulamentação de uma norma de eficácia limitada. Rafael, mas eu não uso o mandado de injunção para isso. Pessoal, o mandado de injunção você usa para ativar essa norma, para satisfazer um direito público subjetivo seu. É processo constitucional subjetivo. Olha como essas expressões começam a fazer um pouco mais de sentido. Agora, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você quer tornar o poder responsável pela elaboração da norma ciente de que ele está em mora legislativa. Dica fundamental que eu vou dar para vocês aqui. Rafael, qual é a principal finalidade? Vou repetir. Qual é a principal finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Qual é a principal finalidade? Eu gostaria de ler com vocês um dispositivo constitucional. E esse dispositivo constitucional recentemente foi, reinterpretado pelo Supremo Tribunal Federal de uma maneira até vista como paradigmática, que não se pode deixar de comentar, dá uma eficácia muito maior à ação direta de inconstitucionalidade por omissão do que se nós formos seguir apenas a mera previsão textual. Olha o que diz, prestem atenção no que diz
o artigo 103, e eu não vou mais trabalhar com questão de legitimidade ativa, porque a legitimidade ativa para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a mesma legitimidade ativa para a ação direta de inconstitucionalidade por ação, inclusive no que diz respeito aos pertinentes universais e aos pertinentes temáticos. Eu quero, isso sim, dentro da ADO, trabalhar com vocês o parágrafo 2º do dispositivo. Prestem atenção no que diz o dispositivo. Qual seria a finalidade, ao menos para efeito constitucional, da ADO? Declarada a inconstitucionalidade por omissão, de medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Vou repetir para vocês. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, ok? Portanto, pessoal, seguindo uma lógica de texto constitucional, qual que seria a única finalidade da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A finalidade seria o seguinte, eu declaro que existe uma inconstitucionalidade por omissão, eu dou ciência ao órgão competente para que o faça. Portanto, a finalidade tradicional seria apenas de ciência. Vamos colocar isso na lousa? Finalidade tradicional, vamos colocar assim, na ADO. Finalidade tradicional. Dar ciência da mora. Vamos colocar assim, dar ciência da mora. Rafael, por que você está falando isso? Está tão claro. Está assim no texto constitucional, está dado. Olha, para efeito de prova objetiva, pessoal, para efeito de prova objetiva, você deve seguir esse posicionamento dado no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. A mera finalidade seria dar a decisão definitiva, no caso, né? Em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A mera finalidade seria em dar ciência da mora. Rafael, por que você está falando isso? Muito recentemente, pessoal, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão paradigmática no sentido de que seria o caso até mesmo de criar a norma. Nós podemos falar em um supremo ativismo, em um ativismo judicial. Olha o que decidiu. O texto constitucional, ele limitou, no caso, a atuação judiciária à mera ciência ao órgão competente. Agora, nós criamos uma espécie de utilidade da decisão em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha o que foi decidido na DI número 25, na DO número 25 do Distrito Federal. Eu vou ler para vocês, está no meu manual, mas eu vou ler para vocês só para que vocês vislumbrem o que eu estou falando aqui. Olha só, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 25 do Distrito Federal, se analisava a mora em relação à regulamentação do artigo 91 do ADCT. Depois você dá uma lida lá. Olha o que se falou. A União, o dispositivo fala, né? A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações para o exterior, de produtos primários, etc, etc, etc. Olha só, acontece que esse montante definido em lei complementar não foi definido em lei complementar até hoje. Nós estamos diante de uma omissão legislativa. Com base nisso, olha o que o STF decidiu. Segundo o STF, entendeu que havia sim a mora do Congresso Nacional, na edição da lei complementar, né, estabelecendo um prazo de 12 meses para que a decisão seja sanada. Nada obstante, aí o STF deu a continuidade, né? Falou, você tem 12 meses para sanar a mora. Agora, se você não sanar a mora nesse prazo de 12 meses, decidiu o STF que caberá ao Tribunal de Contas da União, letra A, o Tribunal de Contas, fixar o valor a ser repassado aos Estados-membros e ao Distrito Federal, considerando os critérios dispostos no artigo 91 do ADCT para fixação do montante a ser transferido anualmente relativo às exportações de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre exportações e as importações, aos créditos decorrentes de aquisições destinados ao ativo permanente e à efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição. E decidiu mais algumas coisas lá. Veja, portanto, o que o STF fez. Deu um prazo para criar a norma. Não criando a norma, persistindo a mora, portanto, o STF criou uma obrigação, pessoal. Veja, portanto, que deu-se uma nova finalidade à ação direta de inconstitucionalidade por omissão,
que não aquela prevista no mero dispositivo constitucional. Rafael, por que você falou isso? O que eu faço agora? Na Constituição fala uma coisa, o STF mudou, deu um posicionamento paradigmático no que diz respeito à finalidade da ADO. Veja só, pessoal, em prova objetiva, fique com o posicionamento tradicional. Agora, numa prova discursiva, e eu fiz questão de trazer esse julgado para vocês, eu não tenho dúvida que isso pode vir a aparecer no seu concurso público. Por que pode vir a aparecer no seu concurso público? Porque é recente. É recente e a doutrina já se debruçava havia muito tempo a respeito da possibilidade de uma conduta mais proativa do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que não a mera ciência da mora em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Pode ser que numa prova discursiva esse novo entendimento venha aparecer para vocês. E se aparecer, você vai ganhar essa questão. Ok, pessoal? Tem muita pouca gente falando sobre isso no âmbito do direito constitucional, mas a gente traz isso aqui especialmente para você. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos? Vamos trabalhar agora a ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade. Rafael, e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Você não vai estudar? Olha, o que eu tenho para falar a respeito da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é uma ação direta também, normal, de inconstitucionalidade, por que eu não quero me debruçar muito sobre ela? Porque a gente está analisando as ações de controle concentrado, né? A gente está analisando as ações de controle concentrado em espécie, ADI, ADO, ADC, ADPF. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, também conhecida como representação interventiva, ela é um pouco diferente da estrutura que a gente pensa para o controle concentrado, porque ele é uma hipótese não de controle concentrado e abstrato, como é a regra nas demais ações. A ação direta interventiva, tá? Ela é uma hipótese de controle concentrado e concreto, porque ela vai decorrer de um manejo pelo Procurador-Geral da República, e apenas ele, no caso do âmbito federal, é claro, né? E pelo Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual, por conta de descumprimento em relação a determinadas questões, notadamente princípios constitucionais sensíveis, entenderam? Então, você costuma estudar a de interventiva lá na análise dos mecanismos de intervenção. E os mecanismos de intervenção, eles comumente não são perguntados em concursos públicos, porque a intervenção, muito embora seja uma consagração constitucional, não é uma praxe cotidiana. O examinador simplesmente se esquece da intervenção. Então, por que a gente não vai analisar a de interventiva? Simples, porque a de interventiva a gente estuda lá com os mecanismos de intervenção, que por sua vez estão lá dentro da organização do Estado brasileiro. Só que essa parte dos mecanismos de intervenção, o examinador não costuma perguntar, porque não faz parte da nossa praxe cotidiana. E o que não faz parte da praxe cotidiana, o examinador acaba se esquecendo naturalmente. Ok, pessoal? Então vamos pular direto para a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Regulamentação também pela Lei 9868/99. ADC. Lei 9868/99. Vamos lá, vamos explicar. Rafael, você está querendo dizer o seguinte, bom, se eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade, então eu também tenho uma ação declaratória de constitucionalidade. Veja só, eu aprendi, e o pouco que eu estudei, ou então nas minhas faculdades, lá nas minhas aulas de direito, eu aprendi o seguinte: existe uma presunção natural de constitucionalidade das leis ou dos atos normativos. Eu sempre aprendi assim, ó, existe uma presunção de legitimidade dos atos administrativos. Você sempre aprendeu isso lá na sua prova, nas suas aulas de direito administrativo, né? A gente sempre aprendeu assim, ó, a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. No âmbito da legislação é assim que funciona também. Olha, a constitucionalidade se presume, a inconstitucionalidade se comprova. Pois bem, se já há uma presunção natural de constitucionalidade, por que eu devo utilizar uma ação direta para confirmar algo que já se presume? Pessoal, a ação direta de a ação declaratória de constitucionalidade serve exatamente para tornar absoluta uma presunção outrora relativa. Estou querendo dizer o seguinte: você tem uma lei ou ato normativo, e a lei ou ato normativo passivo de impugnação, de instrumentalização por ação declaratória de constitucionalidade é apenas a lei ou ato normativo federal, tá bom? A diferença para a DI. A DI é a lei ou ato normativo federal estadual, na ação declaratória de constitucionalidade é apenas lei ou ato normativo federal. Você tem uma lei ou ato normativo. Pode ser que futuramente venha uma zona cinzenta, uma situação de incerteza em relação à constitucionalidade desse ato. O que você faz? Você quer confirmar se esse ato é mesmo constitucional. Você maneja uma ação declaratória de constitucionalidade. Pessoal,
Uma outra nuance a respeito da ação declaratória de constitucionalidade é a emenda constitucional número 3/93. Emenda constitucional número 3/93. Anotem aí. Vou até colocar em vermelho, tá? Emenda número 3/93. O que nós temos aqui? A ação declaratória de constitucionalidade, ela não veio originariamente na nossa Constituição Federal de 88. Nossa Constituição trouxe a ação direta de inconstitucionalidade, trouxe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, trouxe a representação interventiva, trouxe a arguição por descumprimento de preceito fundamental. Agora, a ação declaratória de constitucionalidade só veio pela emenda constitucional número 3/93. Na época, se questionou, inclusive, a constitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade e as argumentações falavam assim, ó, não tem necessidade, as leis já naturalmente se presumem constitucionais. Ademais, se falava o seguinte, por que você vai trazer um instrumento após o advento do texto constitucional? Isso aí não funciona no Brasil. E todas essas argumentações foram absolutamente refutadas. No seguinte sentido, a ação declaratória de constitucionalidade vem para confirmar uma constitucionalidade a respeito de uma lei, a respeito de um ato normativo. Aí você vai falar assim, mas então, Rafael, agora o Supremo Tribunal Federal vai virar um órgão de consulta, né? Bom, se eu tenho dúvida se uma lei ou ato normativo é constitucional ou não, eu entro com uma ADC, valendo lembrar que aquelas questões de legitimação ativa a gente já viu, né? O artigo 103, o rol, vale a mesma coisa que a gente viu para a DIC, vale a mesma coisa para a DO. Eu entro com uma ação declaratória de constitucionalidade, toda vez que eu tiver alguma dúvida eu postulo perante o Supremo Tribunal Federal. Exatamente por isso, pessoal, um dos requisitos fundamentais para você compreender a ação declaratória de constitucionalidade é que exista sabidamente, comprovadamente, um sem número de ações sendo decididas em sentido absolutamente discrepante. Tudo bem? É uma controvérsia judicial relevante, a expressão que se usa no âmbito de concursos públicos. A doutrina fala uma controvérsia judicial relevante. O que é? Olha, ora a autoridade judicial, vamos pensar no estrutura do Poder Judiciário como um todo, né? O Brasil é um país de proporções continentais. Tem um juiz que ora está falando que essa lei ou ato normativo é constitucional. Tem juiz que ora está falando que é inconstitucional. E assim está sucedendo no território brasileiro inteiro. Olha, vamos botar uma pá de cal na questão? Vamos falar o seguinte, olha, já que ninguém consegue decidir, vamos chamar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo vem, a lei ou ato normativo tem que ser federal, o Supremo vem e fala o seguinte, olha, essa lei ou ato normativo é constitucional. Ou então, confirma-se no caso a constitucionalidade. Ou então o STF vem, em sentido contrário, ele fala, essa lei ou ato normativo confirma-se, presume-se, confirma-se inconstitucional. Ok, pessoal? Essa é a finalidade da ADC. Gostaria de ler um dispositivo para vocês. Quando nós estamos no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade, eu gostaria de ler um dispositivo da Lei 9868/99, que é o artigo 24. Trata a respeito do chamado efeito dúplice ou efeito ambivalente. Vou repetir o dispositivo. Artigo 24 da Lei 9868/99. Olha o que se diz. Vamos ler com vocês e depois vou fazer uma pequena explicação. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E, por sua vez, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. O ministro Gilmar Mendes, ele fala que a ação declaratória de constitucionalidade seria uma espécie de ADI com sinal trocado. A expressão que ele usa. A ADC é uma ADI com sinal trocado. Por quê? Vamos supor que você tem em relação a uma mesma lei, ao mesmo ato normativo, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação. Vamos usar essas canetas. Uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Vamos supor que o STF ele vai ter que decidir sobre a questão. Bom, se ele decide que a lei ou ato normativo é constitucional, automaticamente ele vai estar julgando procedente a ação declaratória de constitucionalidade e improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Porque na ação declaratória o que você queria? Você queria exatamente a confirmação da constitucionalidade. E na ação indireta, na ação direta de inconstitucionalidade, você queria a manifestação da inconstitucionalidade. Ou seja, se o STF falou que é procedente, que a lei ou ato normativo é constitucional, ou seja, você teve êxito na ADC, você não teve êxito na ADI. Por sua vez, se o STF vem e fala, não, realmente essa lei ou ato normativo é inconstitucional. Isso significa que você tinha uma ADI manejada, você teve êxito na sua ADI. Na ADI você queria que se declarasse uma inconstitucionalidade. O STF falou, olha, de fato é inconstitucional. Ou seja, vai ser procedente a ADI e, consequentemente, a ADC vai ser
improcedente, ou seja, você queria declarar uma constitucionalidade, mas o STF falou que, você queria declarar uma constitucionalidade, mas o STF falou que não tem constitucionalidade, tem na verdade uma inconstitucionalidade, isso significa que a sua ADC foi improcedente. Esse é o chamado efeito dúplice ou ambivalente nas relações envolvendo a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, ok? Feito isso, pessoal, trabalhamos a ação direta de inconstitucionalidade, trabalhamos a ação declaratória de constitucionalidade, trabalhamos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Gostaria de trabalhar apenas uma última ação de controle concentrado em espécie, que é a chamada ADPF, pessoal. ADPF. ADPF, que nada mais é que a arguição por descumprimento de preceito fundamental, arguição por descumprimento de preceito fundamental. Eu quero que você venha aqui na lousa comigo. Arguição por descumprimento de preceito fundamental. Eu vou colocar logo aqui, ó. Preceito fundamental. Vou colocar aqui outra lei regulamentadora, pessoal. Lei 9882/99. Preceito fundamental, deixa eu colocar aqui já uma interrogação, e a lei 9882/99. Deixa eu abrir essa lei aqui, eu já vou explicar para vocês. A arguição por descumprimento de preceito fundamental foi trazida paradigmaticamente ao nosso ordenamento pela Constituição Federal de 88. Essa é a primeira informação que eu trago para vocês. Ela não é uma ação de controle de constitucionalidade propriamente dita. Por que eu estou falando isso? Veja só, o que você quer na ADPF não é propriamente uma declaração de constitucionalidade ou uma declaração de inconstitucionalidade. O que você quer é que o Supremo Tribunal Federal fale o seguinte, olha, eu reconheço isso aqui como um preceito fundamental e a partir disso eu falo se a lei ou ato normativo impugnado está respeitando ou desrespeitando o preceito fundamental. Rafael, o que é preceito fundamental? Veja, o legislador infraconstitucional, e o legislador infraconstitucional a que eu faço menção, é aquele que elaborou a lei 9882/99, que é a lei regulamentadora da ADPF, ele não trouxe especificamente um conceito de preceito fundamental. E digo, ele fez isso muito bem, tá? Porque se ele tivesse trazido um conceito, todos os conceitos são naturalmente excludentes. Algumas questões iriam ficar de fora no que se pode se definir, né, no caso, como um preceito fundamental. Exatamente por isso, quem define o que é preceito fundamental é o Supremo Tribunal Federal. Vou repetir, quem define o que é um preceito fundamental é o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o STF já declarou alguns preceitos fundamentais, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, questões relativas à atribuição de direitos e garantias fundamentais, questões relativas ao meio ambiente, tudo isso o STF falou o seguinte, olha, realmente aqui nós temos um preceito fundamental. E a partir daí você analisa se a lei ou ato normativo impugnado vai ferir ou não esse preceito fundamental reconhecido. Vocês lembram que eu falei logo no começo das nossas aulas sobre controle de constitucionalidade? Eu falei o seguinte, ó, em regra, e eu bati na tecla a exaustão. Em regra, as ações de controle de constitucionalidade, elas recaem sobre leis ou atos normativos que sejam impugnados de uma maneira que, se essas leis ou atos normativos vieram posteriormente ao parâmetro. Ou seja, como regra, as ações diretas, as ações de controle de constitucionalidade incidem quando o objeto é posterior ao parâmetro. Quando nós estamos trabalhando com a ADPF, pessoal, vou repetir, quando nós estamos trabalhando com a arguição por descumprimento de preceito fundamental, é perfeitamente possível que o objeto seja anterior ao parâmetro. É dizer, vamos supor que o parâmetro, que é um preceito fundamental, esteja contido em norma de poder constituinte originário consagrada lá na Constituição Federal de 1988, ok? Então vamos pôr na luz isso aqui. Vamos supor que o preceito fundamental foi reconhecido pelo STF em relação a uma norma de poder originário que está na Constituição de 1988. Tudo bem? Está lá consagrado nisso. A lei que você vai impugnar é de 1985. Rafael, eu posso entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa lei de 1985? Não, não posso, porque o objeto é anterior ao parâmetro. Rafael, eu posso entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade em relação a essa lei de 1985? Não posso, porque o objeto é anterior ao parâmetro. Aí você vem e me pergunta, Rafael,
Eu posso entrar com uma arguição por descumprimento de preceito fundamental? Sim, você pode entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental se essa lei, se esse objeto for anterior ao parâmetro. Essa é uma informação fundamental que eu tenho a dar para vocês. Eu devo falar também, uma outra característica da ADPF diz respeito à sua natureza subsidiária. Vamos colocar aqui na lousa também? Bom, falei a respeito do objeto anterior ao parâmetro, é perfeitamente possível. Natureza subsidiária. Natureza subsidiária. O que eu estou querendo dizer? A ADPF, ela é um instrumento meio guerreiro no nosso ordenamento, assim. Você vai ver, olha como é interessante. A ação direta de inconstitucionalidade, ela é cabível contra quê? Se o objeto que supostamente fira a Constituição, ela foi uma lei ou ato normativo federal ou estadual, tá? Vamos supor que a lei ou ato normativo federal ou estadual fira a Constituição. Mas você move uma ADI. Agora, vamos supor que eu quero declarar uma constitucionalidade. Eu não quero declarar uma inconstitucionalidade. Então, eu manejo uma ADC. Em relação a qual lei ou ato normativo? Uma lei ou ato normativo federal apenas. Então, ADI, lei ato normativo federal, lei ato normativo estadual. ADC, apenas lei ou ato normativo federal. ADPF, pessoal, pode ser lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo estadual e também pode ser, pessoal, lei ou ato normativo municipal. Então a gente fala que é uma ação meio diferentona, ela é uma ação guerreira. Por quê? Porque o objeto pode ser anterior ao parâmetro, o ato impugnado pode ser uma lei ou ato normativo municipal e ela tem, obviamente, conforme eu estou falando aqui para vocês, essa tal de natureza subsidiária. O que é natureza subsidiária? Você utiliza a arguição por descumprimento de preceito fundamental quando não for o caso de utilização de uma outra ação, de um outro mecanismo. Olha, se couber para esse caso uma ação direta de inconstitucionalidade, você não pode manejar a ADPF. Se couber uma ADC, se couber uma reclamação constitucional, você não vai manejar a arguição por descumprimento de preceito fundamental. Ok, pessoal? Vamos apenas ler a Lei 9882/99 lá no seu artigo 1º. Vai dizer o seguinte: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, que é a consagração da ADPF, será proposta perante o STF. Só trazer mais uma dica aqui para vocês. Há uma certa discussão doutrinária se seria possível a instituição da ADPF no âmbito dos estados. Aí o Tribunal de Justiça reconheceria a existência de um preceito fundamental ou não consagrado na Constituição dos estados. Tudo bem? Hoje nós não temos uma ADPF no âmbito dos estados. Então a competência, ao menos por previsão textual que você vai seguir numa prova de concurso, é que essa competência é do Supremo Tribunal Federal, é apenas do Supremo Tribunal Federal. Na prova discursiva você pode falar, não, porque o Tribunal de Justiça dos Estados, ele já tem competência para DI, então ele vai ter competência para DPF, você pode discutir sobre isso. Mas prova objetiva você fala que a competência é do STF. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Parágrafo único. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Isso significa, pessoal, uma outra característica da ADPF, só para a gente fechar a nossa aula, que enquanto a ADI e a ADC elas incidem sobre leis ou atos normativos, a ADPF também pode incidir sobre ato do poder público. Ok, pessoal? É uma outra característica que move a ADPF. Por isso que eu falo que ela é uma ação de controle concentrado meio diferentona. Ela tem características bem peculiares. Ok, pessoal? Com isso nós encerramos as nossas ações de controle concentrado, nós encerramos também as nossas aulas de controle de constitucionalidade. Agradeço por sua atenção, faltam ainda falar algumas coisinhas do direito constitucional, mas desde já eu agradeço por você permitir que eu entrasse na sua casa. Um grande abraço e até breve.